abençoados, valentes que na fé prevaleceram. Deus vai e ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênçãos. Bom dia! vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênção. em o nome de Jesus, É no nome dele, em o nome de Jesus. em o nome de Jesus, Você triunfará. em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. O Senhor vai lhe usar, Deus fará. Laralá, laralá. Até o firme fundamento de tudo que se espere. E não se vê, porque a fé é um instrumento que por ela Deus opera em você. Como são bem-aventurados aqueles que não viram e neles crerão, estes serão abençoados, Valentes que na fé prevalecerão. Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Ô glória! vai lhe ungir, Com toda sorte de bênção, Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir. Deus vai lhe ungir, Com toda sorte de bênção, em o nome de Jesus. em o nome Que nome lindo, hein, irmãos? Em o nome de Jesus, você triunfará. em o nome de Jesus, Pastor, abaixar aqui. Ô glória! em o nome de Jesus, o Senhor Vai lhe usar. em o nome de Jesus, Você crê nisso? em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você Triunfará. em o nome de Jesus, Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, o Senhor vai lhe usar. o nosso Deus fará. Laralá, 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 o nosso Deus fará. Glória a Deus, muito bom dia para você que está conectado agora pelo Facebook, pelas redes sociais. Eu sou o pastor Luiz Lopes, faço parte, não é, da equipe de fé do missionário R.R. Soares e agora nós estamos aqui na cidade querida de Criciúma, trazendo a boa palavra. E hoje, quarta-feira, dia 13, quarta-feira, que dia abençoado, tá um friozinho, tá gostoso aqui. Nós já tivemos um culto agora aqui de manhã, aqui na Criciúma, Rio Maina, né? Na igreja do Rio Maina, Avenida dos Imigrantes, número 1110, um culto às 9 horas, os irmãos vieram, tivemos a boa palavra do Senhor e às 15 horas vamos ter outra reunião, né? É a igreja de joelhos, a família de pé, intercedendo pelo marido, pela esposa, pelo filho, intercedendo por toda a casa. No momento da oração ali, nós nos ajoelhamos e ali nós conversamos com o nosso Deus e tem sido lindo o que Deus tem feito aqui na nossa igreja e está fazendo em nome de Jesus. Eu passei aqui rapidamente para trazer uma palavra curta para o teu dia, para a tua vida, não é? Você que acompanha aqui o pastor Luiz pelas redes sociais. Deixa eu ver ali o Joselito, o homem de Deus.
Bom dia! Ele diz a paz, pastor Luiz. Eu digo a paz, meu irmão. Que Deus te abençoe, viu, Joselito? A dona Bem-vinda também está dizendo ali, que bênção. Bom dia, pastor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E eu digo mesmo, viu, minha amada? Que Deus abençoe a vida da senhora, que Deus abençoe aí a quarta-feira da senhora, este dia, né? Um dia que Deus nos deu, um dia que o Senhor fez para nós, e que dia maravilhoso, que dia glorioso. Eu deixei registrado aí, né, que hoje a igreja está de joelho para que a família esteja de pé, e eu quero deixar uma palavra aqui na sua vida com você. Deixe Jesus controlar a sua vida. Olha, deixe Jesus controlar a sua vida. Ou seja, Deus tem que estar no controle, não é verdade? Das nossas decisões. Deus tem que estar no controle daquilo que você vai fazer. Porque senão, se você não colocar Deus no controle do que você pretende fazer, Deus vai sair de cena e vai ficar só você confiando no seu braço. Não, nós devemos confiar na força de Deus. Ele criou todas as coisas. Antes que nós estivéssemos aqui, lá no livro de Gênesis, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E tudo o que existe, tudo que os nossos olhos veem, foi a criação do nosso Deus. Como o missionário R. Soares diz, o homem descobriu agora a internet, o homem está descobrindo agora tantas coisas, átomos, mas isso tudo Deus já tinha feito. O homem só está descobrindo que Deus criou. Olha que coisa boa aqui o Facebook, né? Olha que coisa boa aqui as redes sociais, que hoje a gente pode até usar para levar a boa palavra, pode até usar para levar aí o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, esta passagem de hoje está registrado, Marcos registrou essa palavra no livro de Marcos, capítulo 4, e o versículo é o 35 que nós vamos ler aqui, esta passagem, né? Uma passagem bem conhecida nossa, né? Onde diz lá, Jesus apazigua a tempestade. O título aqui do texto é Jesus apazigua a tempestade. Às vezes nossa vida está assim, né? Uma tempestade familiar, né? Às vezes financeiramente, está um pouco revolto, porque a vida do cristão, o cristão passa por lutas também, mas ele tem vitórias, graças a Deus. A luta vem, mas a luta passa também. Então, esta passagem que o Senhor Jesus ele está nos ensinando aqui nesta manhã gloriosa de quarta-feira, é uma passagem que vai trazer um grande conhecimento para nós. Deixe Jesus controlar a sua vida. Deixe Jesus apaziguar, talvez eu estou falando com alguém que está com o coração aflito, né? Talvez eu estou falando com alguém aqui que está agitado aí, recebeu uma notícia, talvez eu estou falando com alguém aqui que amanheceu até chateado, com dor, sem saber muito bem direito o que fazer. Você deveria ouvir essa palavra, porque esta palavra é de Deus e esta palavra vai te ajudar. Luiz Nascimento está dizendo, bom dia, pastor Luiz, que Deus abençoe grandemente o Senhor e sua família. E eu digo também, viu, irmão Luiz, também o Senhor seja muito abençoado. Bom dia, pastor. Peço oração para o Leandro, Jéssica, Samuel e Franz. Eu vou estar orando aqui, né? Vou estar anotando aqui no final para estar orando. Mas olha, Marcos 4,35 diz, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado da margem. Muitas das vezes para nós, parece que chegamos a um fim. Muitas das vezes para nós, certas situações não tem mais jeito. Anota uma coisa no seu coração. Quando acaba a sua força, vai começar a força de Deus. Oh, glória, hein? Quando acaba a sua força, vai começar então a força de Deus. Perceba que o texto sagrado está dizendo, já era tarde, não tem mais o que fazer, acabou. Mas se Jesus estiver no teu barco, se Jesus estiver, como o pastor está falando aqui, no controle das suas decisões, deixa Deus guiar você, irmão. Deixa Deus levar você pelo caminho
Às vezes nós olhamos e pensamos, esse caminho aqui é o melhor. Esse caminho aqui é um caminho mais curto. Nem sempre. Nem sempre o caminho melhor aos nossos olhos, ou o caminho mais curto ao nosso entendimento e conhecimento, é o caminho que Deus quer que nós trilhemos. Às vezes nós vamos ter que dar uma volta a mais. Às vezes nós vamos ter que caminhar um pouco mais. Mas Deus sabe o que está fazendo. Se Ele, como diz esse texto aqui, estiver no controle da sua vida, você pode até pensar assim, não tem mais saída. Não tem mais o que fazer. Não tem mais jeito. Tem. Se o Senhor Jesus estiver no teu barco, se Jesus estiver no controle da sua vida, meu irmão, deixe Jesus movimentar o seu barco. Porque quem está falando aqui nesse dia é o Senhor Jesus. É Ele que está falando para os seus discípulos. Você é discípulo de Cristo? É Ele que está falando. E naquele dia, sendo já tarde, para você pode ser tarde. Para mim pode ser tarde. Para você, você pode achar que não tenha saída. Você pode achar que acabou. Mas para Jesus não. Jesus sabe o que faz. Sendo já tarde, disse-lhe, passemos para outra margem. Outra coisa que nós aprendemos aqui com Cristo. Às vezes, para nós, já é tarde. Não tem como. Mas perceba a palavra de Jesus que ele está profetizando. Quando ele diz passemos para outra margem, ele não está dizendo talvez, será, vamos tentar, será que vamos conseguir? E se chover? E se molhar? E se tiver tempestade? Isso, e aquilo? Tem gente que fica pondo um monte de critérios. Tem gente que fica pondo um monte de empecilhos. Você já viu gente assim? Você pede algo para ela sempre quer pôr uma dificuldade, quer pôr... A gente não pode ser assim, a gente tem que se libertar disso. Não é? Temos que... Otimismo não é fé. Né? Otimismo não é fé. Bom ânimo não é fé. Fé é diferente de tudo isso. Mas uma pessoa otimista ajuda. Uma pessoa animada ajuda. Eu nunca vi pessoa desanimada vencer na vida. Por isso que o próprio Senhor Jesus, ele mesmo disse, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Não é? Quantas coisas acontecem às vezes na nossa vida que nos deixam desanimados, não é? Que nos deixa até desorientados, sem saber o que vamos fazer. Pode ser tarde para você, pode ser tarde para mim, pode ser tarde para o médico, que estudou, é um homem capacitado, é de Deus, mas para Deus não. Se Jesus está vendo que é tarde, ele está dizendo, nós vamos passar para o outro lado da margem, meu querido, nós vamos passar. Nós vamos chegar lá. Ah, vamos. Se Jesus está falando, ele sabe o que fala. A questão aqui é que Jesus está profetizando, ele está declarando, ele está afirmando, é uma afirmativa. Nós vamos conseguir. Você vai conseguir. Se Jesus estiver no seu barco, se ele estiver controlando a sua vida. Por isso que eu falei aqui no início, deixe Jesus controlar a sua vida. Coloque o seu problema na mão dele hoje, agora, para que ele possa lhe ajudar, para que ele possa controlar. É mais ou menos assim, você está diante de uma situação, de um problema, não é? E você não sabe o que fazer. E aí você entrega a sua aflição, entrega esse problema, entrega essa situação na mão de Deus. Aí você sai de cena e entra Deus em cena. Jesus está falando para os discípulos, nós vamos passar para o outro lado da margem. E o versículo 36, aqui também tem uma instrução. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com ele, outros barquinhos. Deixando a multidão. Me chama a atenção esta parte deste versículo. Às vezes nós temos que fazer o mesmo, deixar a nossa opinião formada, o nosso conceito. Às vezes a razão é até boa, a razão não é ruim,
mas às vezes ela pode nos atrapalhar. A razão pode nos atrapalhar. Às vezes você tem razão, mas a razão é a mesma coisa de fé? Não. Às vezes a fé vai pedir para você fazer algo que é o oposto da razão. Olha que coisa, né? A razão vai dizer para você, não, você não pode fazer isso. Mas a fé vai falar para você, não, você tem que fazer isso. Eu sempre, quando eu falo dessa situação, eu me lembro de Deus e Abraão. Porque quando Deus pede para que Abraão oferecesse Isaac como sacrifício vivo, não é? Para Deus, ele pega o filho dele escondido de Sara e sai caminhando. Eu fico tentando entender esse conflito entre a razão e a fé. A razão, eu acho que dizia para Abraão, Abraão, cuidado. Será que é isso mesmo? Você vai matar o seu filho. Isso é errado. A razão dizia, né? A razão dizia para Abraão. A razão estava correta. Se você for analisar, estava correta. Mas a fé não dizia isso. A fé era o oposta da razão. A razão dizia para ele não fazer aquilo. Mas a fé dizia. E a fé, irmãos, quando a gente está entre a fé e a razão, é nessa hora que a gente vai ter que deixar a multidão, deixar as nossas até opiniões de homens, não é verdade? Que às vezes pode ser até que essas opiniões tenham razão, mas é o que Deus mandou você fazer? Entende? Parece que é um pouco até conflitante, mas é isso mesmo. A fé é loucura, é conflitante, é o seu interior. Às vezes o teu interior vai falar assim, não faça isso. Mas você vai ouvir o teu interior ou você vai ouvir Deus? Olha que conflito. Já era tarde, eles podiam ficar ali, podiam dormir ali, podiam descansar ali, mas foi o que Deus falou? A razão dizia, o corpo está cansado, Jesus, nós vamos entrar agora nesse mar aí, fazer o quê? Passar para o outro lado da mar? Vamos dormir aqui, amanhã a gente faz. A razão era boa, não era? A razão era, legal, fica aí, descansa. Mas não é isso que Jesus estava falando. Essa disposição, nós cristãos, temos que ter essa disposição de obedecer aquilo que Jesus está dizendo. Deixa a multidão de opiniões de homens formados, e ouça o que Deus está falando no seu coração, para você. Aí vai ter esse conflito. Só que aqui não há conflito, porque os discípulos estão obedecendo a Jesus. O discípulo ouve e pratica. O missionário R.R. Soares falou uma coisa que não sai do meu coração. A bênção não é para quem ouve. A bênção será para quem pratica. Está praticando a palavra? Não podemos só ser ouvintes da palavra. E hoje a palavra de Deus está vasta, irmão. Você abre o Facebook aqui mesmo, você vê umas loucuras de vez em quando aí. Mas você vê bastante pregadores, você vê louvor, você vê sempre uma mensagem, não é? A palavra está farta. E deixando eles a multidão, levaram consigo assim como estavam no barco, né? E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Isso aqui me chama a atenção também, viu, querido? Será que Jesus não sabia o que estava fazendo? Será que Jesus ia colocar a vida dele em risco e a vida dos discípulos em risco também? Será que Jesus faz isso? Claro que não. Isso aqui é para nos mostrar que muitas das vezes, mesmo nós sendo de Jesus, mesmo nós sendo, até eu pastor, talvez eu estou falando aqui com um amigo que prega o evangelho, com um obreiro, não é? Que na nossa vida, momentos
Não é porque você obedeceu a Deus que Deus vai livrar você de problemas, de lutas. Lembra de Daniel? Daniel foi parar na cova dos leões. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Não livrou. Ele foi parar lá dentro. Mas lá dentro Deus livrou ele do leão comer ele. São coisas diferentes. Então esse temporal, ele se levanta na nossa vida. Deixa o pastor aqui tirar, senão vai ficar fazendo um barulhinho aqui. Ele se levanta na nossa vida, não é? E quem que estava no barco com eles? Jesus. Às vezes eu estou falando com alguém que está vivendo uma vida e uma tempestade. Mas o que eu disse no início? Deixe Jesus controlar a sua vida. Se Jesus estiver controlando a sua vida, não quer dizer que a tempestade não irá se levantar. Ela vai, é um direito dela. Mas quem que tem que estar no controle? Jesus. Foi Jesus que lá atrás falou, profetizou. Nós vamos passar. Nós vamos passar. Aconteça o que acontecer, nós vamos chegar lá. Amém? Porque Jesus no início ele falou, nós vamos passar do outro lado. Ou seja, Jesus está falando para você, você vai chegar lá. Vamos ouvir um louvor aqui? O pastor deixou um louvor aqui, que esse louvor, eu gosto de entoar esse cântico. Não sei se você conhece esse cântico. Veja aí se você conhece esse cântico aqui, ó. Muda a tua vida. Já ouviu? Deus cuida de ti. Ele cuida. Olha aí, ó. Só Ele é a saída. Pega na mão do teu irmão aí, pega na mão dele e diga pra ele, vai. Deus vai te honrar. Vai dar um novo rumo para a sua vida. Mudar tua vida. Deus cuida de ti. Deus cuida de ti. Ele cuida bem. Só Ele é a saída. Escute aqui, ó. Tu tens chorado, também sofrido, distante do Senhor. Conhece esse hino? Deus é fiel. Você vai passar. Entenda isso. Teu amanhã vai ser melhor. Sabe por quê? Eu quero ouvir você cantar agora. Deus vai te honrar. Ei, Santa Catarina, oh Deus. Mudar tua vida. Deus cuida. Deus cuida de ti. Ele cuida bem. Só Ele é a saída. Canta acima aí, canta bem forte, vai. Deus vai te honrar. Jocely, também, meu irmãozão. Deus te abençoe, querido. Já deu a direção, já deu tudo certo, né? Toda bem-vinda. Amém. Só Ele a sair. Escute essa canção. Eu já passei por provações, tentaram me prejudicar. Deus estendeu e disse, filho, eu vou te honrar. Oh, meu querido, declare, Deus vai te honrar. Creia aí, meu irmão. Essa mão pra cima, declare assim, ó. Mudar tua vida. Oh, oh, oh. Aleluia. Deus cuida de ti. Ele cuida bem. Só diga aí, Deus vai te honrar.
mudar tua vida. Ele já mudou. E o quê? Deus cuida de ti. Ele cuida, hein? Não, não, não. Só Ele é a saída. Glória a Deus, Deus vai te honrar. Você crê nesse louvor, nesse cântico? Os discípulos estão no meio dessa tempestade, mas Cristo está guiando, né? Esta embarcação, este barquinho. Essa embarcação não era uma embarcação como a dos dias de hoje, que tem motorização, que tem, né? Era um barquinho precário, era uma coisa bem assim, caseira mesmo, né? Não tinha toda a tecnologia que nós temos hoje. A situação era difícil, mas deixe Jesus controlar a sua vida. Entenda isso. Já era tarde, mas às vezes Jesus quer te dar um novo rumo. Deus quer te dar, às vezes, uma nova direção. Você está estagnado, você está parado. Ah, mas já é tarde, eu já sou velho. Eu até dizia na igreja, velho é o capeta. Velho é o Satanás. Deus pode te usar, irmão, para muitas coisas lindas que Deus quer fazer. Muitas coisas lindas. Ah, mas já é tarde. Não, Jesus estava falando, vamos sair daqui. Às vezes um novo rumo, uma nova direção, Deus quer te dar. E Ele vai te honrar, creia. Eles estão no meio desta tempestade, né? Deixaram a multidão. E versículo 37 chama a nossa atenção aqui também. Tá tudo certo aí com o áudio? Se alguém puder me dar um ok aí. Glória a Deus. Levantou-se um grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. A coisa estava ficando feia. O tempo começou a ficar revolto. No meio do caminho ali, a situação, né, como diz o outro, o caldo entortou. E esse temporal, né, que subiam as ondas, estavam invadindo já a embarcação que Jesus também estava. Jesus estava junto com esses discípulos. Mas o 38, o verso 38, é um verso que Deus vai falar mais ainda conosco. O 38 diz lá, e ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo. O texto aqui dá para entender que os discípulos estão chateados. Mestre, o tom de voz muda o sentido da frase. Olha que interessante. Dependendo como você fala, o tom da voz que você usa, muda o sentido da frase. Ô mestre, não te importa que pereçamos? Ou seja, o senhor não está vendo que o que está acontecendo? Nós até entendemos que o senhor pode estar cansado, mas Jesus, olha o que está acontecendo. Jesus está mostrando, irmão, que o Filho de Deus, mesmo passando por luta, ele tem que aprender a descansar no Senhor. Era uma tempestade, mas Jesus estava ensinando os discípulos que mesmo quando nós passamos ou enfrentamos por momentos turbulosos, turbulências, até o piloto, quando ele está aprendendo a pilotar a aeronave, ele aprende também a passar por situações difíceis com aquele avião. Um avião, ele pode voar muito bem, tranquilamente, ou ele pode passar por uma área de grande turbulência. O piloto, ele tem que estar preparado, ele recebeu o ensinamento. E Jesus está ensinando os discípulos. Tem gente que por muito menos do que isso aqui, às vezes, a pessoa já está arrancando os cabelos dela. E aqui Jesus está dormindo, ele consegue dormir em meio à tempestade. Que paz é essa? É a paz que Jesus quer te dar nesse dia. Não importa o tanto de problema que você esteja vivendo, a circunstância como ela esteja, olhe para Jesus.
Poxa, Jesus estava ali junto com eles. Quem falou foi Jesus, mas os discípulos estão aprendendo. Eu estou aprendendo. Nós estamos aprendendo. Que quem está no controle dessa situação é Cristo. E se Cristo estiver no controle da situação, nós vamos chegar do outro lado, no destino, um novo rumo, uma nova direção que Deus quer levar você. Irmãos, o novo, de novo Jesus, deixa eu tirar aqui. O novo sempre dá medo, é natural. Nós somos homens. O novo, ele causa essa sensação. Mas tenha certeza, se Jesus está no controle da sua vida, o novo você vai passar com Jesus. E aí o versículo de número 39 diz: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse-lhe ao mar: cala-te, aquieta-te. E ao vento se aquietou e houve grande bonança. Ou seja, Jesus mostra para os discípulos aqui que quando você está na sua caminhada, na sua jornada, na sua vida, no seu casamento, na sua vida financeira, está passando por uma turbulência, você deve se levantar e dirigir a palavra à raiz, ao problema, aquilo que está causando o problema. O que agita o mar é o vento. O que agita o oceano é o vento que faz a tempestade. Então Jesus não fala com o oceano, ele fala com o vento, que era aquilo que estava causando aquela tempestade. É se dirigir à raiz do problema. É um pensamento mau, é uma preocupação, é uma doença, é uma inquietude na alma. Se dirija a esse problema e diga a palavra. Jesus se levantou em direção àquela situação e falou. E o que ele falou? E ele despertando, estava dormindo. Jesus conseguiu dormir no meio da tempestade. Talvez a água caindo no rosto de Jesus e Jesus dormindo. Que paz é essa? Que paz é essa? Jesus me dá essa paz. O bicho está pegando lá de fora e Jesus lá. Ô Jesus, me ensina, nos ensina, Pai. Nos ensina. Irmãos, a live caiu, tá ao vivo? Deixa eu ver, porque parou de escrever aqui. Deixa o pastor corrigir aqui. Parou de mandar aqui, eu não tô vendo. Não tô vendo aqui mais os comentários. Se você estiver comentando aí, perdoa. Mas eu já estou terminando. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ou seja, né? Ainda não tendes fé? Não crê? Tem que aprender a desenvolver essa fé, passar pelas lutas, passar pelo problema, passar por dificuldade. Sim, mas eu estou com Cristo, isso vai passar, em nome de Jesus. E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é Cristo. Este é Jesus. Amém? Eu gostaria de orar por você. Talvez você está aí numa situação difícil, estagnado, parado, não sabe se vai, se fica, se volta. Às vezes está precisando de um novo rumo na tua vida e não sabe que rumo você deve tomar. Jesus deu a direção aqui para os discípulos e dá também para você. Alguém pediu oração ali para o pastor, depois eu vou estar anotando e orando aqui em nome de Jesus, depois eu tenho acesso ali. Deixe Jesus controlar a sua vida. Não deixe o medo controlar você. Não deixe a ansiedade querer controlar você. Não deixe a dúvida querer controlar você. Não faça isso. Não siga. Deixe, às vezes, até se for necessário, a multidão de opiniões formadas que vai estar ao teu lado falando: não, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Não. Você deve fazer aquilo que a palavra está dizendo a você. Amém? Quero orar por você. Pai, nós estamos aqui, meu Deus, através do Facebook desta live. E hoje esta mensagem falou muito ao meu coração. Deixe Jesus controlar a sua vida. Meu Deus, quantas das vezes nós passamos por problemas, por lutas, decisões que temos que tomar e às vezes pensamos: não vai dar tempo, já é tarde. Mas se o Senhor estiver no nosso barquinho, se o Senhor estiver controlando a nossa vida, Pai, certamente nós vamos passar pelo que tiver que passar.
porque os discípulos, eles passaram para o outro lado da margem e chegaram do outro lado. Meu Deus, talvez alguém está com uma inquietude, uma preocupação, tendo que tomar uma decisão. O missionário R. Soares nos ensina que se temos que ir para a direita e para a esquerda, temos que tomar uma decisão, devemos orar ao Senhor. E aquilo que nos der paz, nós devemos executar. Pai, em nome de Jesus, toda ação do mal contrária, que não quer deixar esta pessoa ser feliz, ser abençoada, eu oro agora. Alguém, meu Deus, que pediu oração pelo Facebook, pelas redes sociais, eu oro agora também, repreendendo toda ação do mal, e eu digo, vai embora. Sai da cabeça, da mente, do coração, do ouvido, por onde você entrou, eu te paraliso. Alguém que está num leito de hospital enfermo e alguém que pediu oração e eu estou orando e dizendo em nome de Jesus, mal, pega toda a sua bagagem e sai em nome de Jesus. Deus, eu abençoo esta pessoa. Eu abençoo esta vida. Eu abençoo este corpo, esta saúde. E eu digo, você vai chegar do outro lado em nome de Jesus. Pai, eu abençoo todos em nome de Jesus. Amém. Amém? Olha, você pode ajudar alguém, sendo aí um semeador evangelístico, clicando aí, compartilhar no seu Facebook. Pega o link, envia para um parente, sabe pegar o link ali? Você clica nas três bolinhas ali, copiar link. Manda para o WhatsApp alguém que você sabe que precisa que Jesus controle a vida dela. Uma pessoa que não sabe se vai ou se fica. Que esta mensagem, de alguma forma, possa ajudar alguém. Seja aí um evangelizador digital. Eu tenho falado isso, né? Seja aí um evangelista digital, né? Compartilhe a live. Tem gente que compartilha cada coisa, irmão, né? Compartilhe a boa palavra de Deus. Seja um semeador do evangelho digital. Hoje nós podemos evangelizar através do Facebook, do WhatsApp, não é verdade? Às vezes alguém que está enfrentando uma grande tempestade na vida dela. E eu tenho certeza que essa mensagem, por mais simples que ela seja, ela pode ajudar alguém. Tá bom? Olha, eu sou o pastor Luiz Lopes, estou aqui em Criciúma, no distrito do Rio Maina. A avenida aqui é muito fácil. Avenida dos Imigrantes, número 1110. A nossa igreja tem um amplo estacionamento, tem a escolinha para os pequenos, tem o berçário, tem os pratins. Nós estamos numa reforma ali, ajustando algumas coisas. A tendência sempre é melhorar para o reino de Deus. Amém? E você tem mais 2 cultos. Você aqui da Redondeza, de Criciúma, mais precisamente Rio Maina, você tem mais 2 reuniões. Eu fiz o das 9, agora nós teremos os das 15 horas e também 19 horas e 30 minutos. Venha lutar pela sua casa. Hoje nós estamos a igreja de joelhos, a família de pé. Eu vou me despedindo de você, agradecendo aqui a sua companhia, esses momentos que passamos aqui. Espero que Deus esteja no controle da sua vida, te ajudando em tudo aquilo que você precisa. Tá certo? Fica aqui o meu abraço. Quem deixou o nome, o pastor vai estar colocando no altar ali, para estar em cima do altar os pedidos que foram colocados. Eu vou fazer isso agora. Tá bom, meu irmão? Uma boa quarta-feira. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. Em nome de Jesus. Tchau, meus irmãos.